Boa tarde, amigos e irmãos. Estamos mais uma vez, neste momento, a estudar um pouco mais da nossa doutrina, para que, mais uma vez, os nossos corações se voltem para as energias superiores que estão a nos circundar neste momento. A lição de hoje é do livro da Esperança, livro este que foi construído pelo Espírito de Emmanuel através das mãos dadivosas do nosso Chico Xavier. Este livro foi escrito como uma extensão, uma homenagem extensiva ao livro escrito por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864. O livro da Esperança é de 1964. Então, 100 anos depois, esse livro veio ao nosso plano. É um livro muito profundo, com mensagens de reflexão bastante inspiradora, que com certeza nos farão se sentir melhor, com as energias mais harmonizadas, porque agora se faz necessário que todos nós mantenhamos o nosso padrão vibratório equilibrado e harmonizado com as forças superiores que brotam de Deus, nosso Pai. Este comentário de hoje eu vou dedicar a uma irmã da Escola Jesus Cristo que não está mais conosco. É a nossa irmã Cirlei, filha de seu Caput, que no ano de 2011, particularmente em 11 de abril de 2011, ela comentou essa mensagem na Exaltação do Trabalho, que é o capítulo 59 do Livro da Esperança. Ela comentou esta mensagem lá na Escola Jesus Cristo, antes dos trabalhos do nosso Grupo Emmanuel. Então, em lembrança saudosa, este meu comentário, este meu pobre comentário de hoje, será dedicado à nossa irmã Cirlei, filha de seu Caput. Para preparar para a prece, tem uma passagenzinha do Evangelho, no capítulo 4, versículo 26, e o item 15, uma passagem, na realidade, o item 15 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prestemos atenção nessas duas passagens para que já possamos de imediato fazer a sintonia com o plano espiritual superior que já se faz presente em nossos lares. O reino de Deus, essa aí é a passagem de Marcos. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Essa passagem de Marcos é do capítulo 4, versículo 26. Agora a passagem, uma breve passagem do item 15, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles
a cisânia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Deus, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em nome do Teu Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para fazermos um estudo reflexivo desta mensagem de Emmanuel, que está colocada no livro da Esperança, que fala sobre o trabalho. Que possamos operar milagrosamente em nossos corações este empenho de trabalhar sempre na seara do Senhor, mesmo que tudo ao nosso derredor esteja acompanhado de grandes dificuldades. Senhor Jesus, coloca neste momento em nosso coração o ânimo, a boa vontade, o desprendimento que se faz necessário para que possamos seguir sempre avante, sabendo que Tu estás ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos iluminando, nos intuindo, nos fortalecendo. Deste modo, Senhor, vamos iniciar com muita precisão, sem desvio de pensamento, a meditação da tarde de hoje. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, primeiro eu vou ler a mensagem, para que a gente tenha uma ideia desta notícia, desta boa notícia, deste bom aviso que Emmanuel quer nos dar nesta tarde, neste momento. Quando se fala aqui o título na exaltação do trabalho, nós não vamos nos fixar no trabalho remunerado. Não é esse tipo de trabalho que nós vamos pensar hoje. Nós vamos pensar hoje no trabalho espiritual, no trabalho da caridade, no trabalho que aprimora o nosso espírito, que fecunda o nosso coração e a nossa alma. A mensagem, Emmanuel coloca no primeiro parágrafo um alerta muito importante. Ele fala sobre a importância do trabalho e o que algumas calamidades, ele cita algumas calamidades da inércia, que pode gerar consequências bastante negativas e desagradáveis para a nossa vivência aqui na Terra. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente alguma das calamidades da inércia no plano da natureza. Então, no nosso plano comum, no nosso plano material, o que acontece neste plano quando a gente coloca a energia da inércia, na energia que muitas vezes destrói
aquela obrigação que todos nós temos de crescer infinitamente para Deus, nosso Pai. Então aqui ele vai citar vários procedimentos de inércia e as suas possíveis consequências. A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e, em seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. Pensemos numa casa abandonada. Continuando. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres necessários à inteligência na terra e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se pouco a pouco a moradia da traça que a destrói. O alimento indefinidamente guardado, sem proveito, deixa a função que lhe cabe no socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Meus irmãos, nesse texto, Emmanuel coloca algumas questões do que pode produzir a falta de trabalho. Mas vamos avaliar o seguinte: o nosso espírito é como se fosse uma casa, que Emmanuel coloca aqui, a casa longamente desabitada afasta-se da missão, de albergar os que vagueiam sem teto e, em seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. Então, o nosso espírito é como se fosse uma casa. Quando nós não trabalhamos o nosso espírito para o bem, quando a gente mantém o nosso espírito muito ligado às questões materiais da terra, nós vamos ser uma antena receptora
de espíritos muitas vezes inferiores, atrasados, que vão provocar algumas perturbações no nosso equilíbrio mental. Quando a gente fala espíritos inferiores, não é que já sejamos espíritos superiores. São irmãos nossos, inclusive muitas vezes de mesmo padrão vibratório nosso, que entram em sintonia conosco devido à nossa ligação. Esses espíritos que muitas vezes nos perturbam são espíritos que foram, muitas vezes, nossos amigos do passado, no nosso passado delituoso, foram nossos parceiros, ou foram espíritos que nós causamos muito mal. Por isso que é muito importante o trabalho do perdão. Que quando a gente quer o afastamento, né, de um espírito que esteja nos atrapalhando, né, nos desequilibrando, nós devemos orar por ele. Não pedir o afastamento dele, nós temos que justamente mudar o nosso padrão, esse é o trabalho, mudar o nosso padrão vibratório, nosso padrão moral, que quando a gente muda o nosso padrão moral, nós estaremos ajudando esse espírito também a se fixar em pontos mais elevados, em pontos mais superiores. O trabalho remunerado se faz necessário pelas contingências do nosso planeta, pela dinâmica econômica do nosso planeta. Mas nós estamos aqui a falar sobre o trabalho espiritual. O trabalho espiritual é tarefa de amor, é uma tarefa de amor. Por isso que na casa espírita, todos nós quando estamos, né, frequentando muitas vezes uma casa espírita, nós vamos ser acolhidos, vamos escutar as pregações, vamos assistir às aulas, mas se faz também necessário o trabalho, servir como tarefa de amor. Porque todos nós que estamos no planeta Terra, estamos passando por um tratamento. E o trabalho é um complemento para o nosso tratamento espiritual. A caridade por excelência, ela é um trabalho de exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Chico Xavier nos fala isso. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. É justamente esse movimento das nossas forças, ter prazer em servir, vontade de trabalhar, o trabalho voltado para o bem. Isso toma lugar de muitos pensamentos negativos que muitas vezes vêm à tona. Porque nós somos frágeis. Nós somos espíritos ainda imaturos,
nós somos ainda muito assim inseguros. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Nós estamos sempre necessitando de que alguém nos auxilie no nosso soerguimento espiritual. Então, a gente deve sempre trabalhar por amor de servir. É essa exaltação que nós devemos ter, né? Essa exaltação deve vibrar em nossos corações. Lembrando aqui que Emmanuel coloca, né, também que a vida é caminhada, mas não caminhada sem fazer nada. É caminhada trabalhando, é atividade, né? Isso nos faz progredir e fala progresso, movimento e incessante renovação. Isso que eu achei bastante interessante a gente nesse ponto avaliar. Nós estamos e devemos estar sempre se renovando. Vamos errar muitas vezes. Isso faz parte da nossa condição espiritual atual. Vamos errar. Nós não somos santos ainda. Nesses caminhos que a gente vai trilhando na Terra, vamos errar muito nesses caminhos. E através da avaliação dos nossos erros e mudança de posturas, né, nós vamos nos renovando espiritualmente. E o trabalho espiritual ajuda muito nesse ponto. Ajuda demais. Porque quando a gente está trabalhando na caridade, nós desviamos o nosso pensamento, esquecemos, né, para aquele momento que a gente está naquele serviço, esquecemos dos nossos problemas, das nossas dores espirituais, das nossas fraquezas. E quando termina o trabalho, mesmo que a gente esteja cansado fisicamente, mas a gente sente a alma leve, né? Uma alma assim mais tranquila. Aí eu me lembro dessas experiências quando eu era jovem, lá com meus 18 anos. Eu frequentava um grupo lá em Niterói, fazia faculdade nessa época, um grupo chamava-se Casa de Caridade Aureliano. Então, aos finais de semana, a gente subia a rua era uma subida que dava para um morro onde havia uma comunidade muito pobre, a comunidade do Cubango. E lá as crianças desciam para assistir às aulas de evangelho. Então, muitas vezes eu passava a semana inteira envolvido com provas, envolvido com ansiedades, né? E aquele momento, aquele sábado à tarde que a gente passava, eu e alguns amigos, que a gente passava ali dando aulas de evangelho para as crianças, ao sairmos dali, estávamos com a alma renovada, revigorada, para novas empreitadas. Então, o trabalho, como diz Emmanuel, é o infatigável descobridor, é o incansável descobridor.
como a gente descobre a beleza do equilíbrio, a beleza da harmonia, quando estamos no trabalho por serviço do amor, a serviço do amor, né? Emmanuel também coloca que o trabalho transpõe dificuldades, desiste da irritação, ouvida mágoas, transpõe dificuldades, faz a gente desistir da irritação, esquecer mágoas, e com isso colocar esses recursos da experiência do trabalho por amor, do trabalho servir por amor, nos faz ficar mais fortalecido e prosseguir avante, prosseguir adiante, porque a vida continua. Outros problemas virão, outros percalços teremos que ultrapassar. A vida é assim mesmo. Estamos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Estamos aqui para emancipar nossa alma, né? Se a gente foge do trabalho, a gente fica à margem desse processo de emancipação. Então, o trabalho, serviço, nos transforma. Por que eu falo que o trabalho é serviço? É o serviço no sentido que nós estamos servindo ao próximo, através do amparo, através de coisas simples, de um conselho, de dar atenção a um determinado problema que o irmão esteja a passar. Então, trabalho e serviço nos transforma. Esse deve ser o nosso mote. Por quê? Porque estamos na presente vida, neste momento, resolvendo algumas pendências do nosso passado. Mas também, principalmente, eu coloco mais principalmente isso, as oportunidades que Deus nos colocou de construir novas caminhadas, de construir novos destinos para o nosso espírito. Nesse momento, nós temos que parar um pouco para pensar quantas benesses nós temos na vida, nesta presente vida. Quantas coisas lindas e maravilhosas, quantos anjos em nossas vidas acontecendo. Nós temos que abrir a nossa visão espiritual nesse sentido. Meus irmãos, muita gente está a sofrer no mundo que a gente desconhece, são anônimos. E nós reclamamos de bagatelas, muitas vezes de bagatelas, de trabalhar muito. Aí eu já estou me referindo ao trabalho remunerado. Não é assim? Então nós temos que parar para pensar. Todas essas forças que estão ao nosso derredor, essas forças positivas, aproveitar essas forças positivas, essas oportunidades de trabalho
de trabalho lá na nossa querida Escola Jesus Cristo. As oportunidades de trabalho que nos é ofertado. Que pode ser, às vezes a gente pensa que são coisas grandiosíssimas. Não. Pode ser simplesmente varrer uma sala de aula. Não é assim? Coisas simples, mas que têm um grande valor para os nossos corações. Quem persevera na preguiça, como diz Emmanuel concluindo a lição, quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Então, cuidemos desta casa onde o nosso espírito habita. Vamos arejá-la no serviço do amor ao próximo, para que não caiamos nas tramas obsessivas. Precisamos ter responsabilidade conosco nesse sentido. A liberdade nos foi dada, mas a responsabilidade com que usamos a nossa liberdade, ela tem que vir em primeiro lugar. Cuidemos através do serviço ao próximo, desse trabalho-serviço, que opera em nós uma transformação radical no sentido superior. Que possamos realmente refletir isso em nossas vidas. E antes de fazer a nossa prece final, eu tenho aqui 2 quadras de Casimiro Cunha que eu vou homenagear a Ana Maria, dizer para ela, se ela estiver me assistindo, que eu estou com muita saudade dela. E essas 2 quadras sobre o trabalho de Casimiro Cunha, eu vou dedicar a ela. E também a todos os irmãos que estão me assistindo nesse momento. Eu estou vendo aqui na tela Silvinha, minha querida Silvinha. Eu oro muito por você todas as manhãs. Pedro, meu querido Pedro, que eu vi nascer. Enfim, não fiquem com ciúme os outros. Todos moram no meu coração e estou com muita saudade de todos os irmãos que eu considero irmãos da minha família espiritual. Todos os meus irmãos da Escola Jesus Cristo. A primeira quadra, essas 2 quadras são de Casimiro Cunha. Se o trabalho dá prazer, se a tarefa é nobre e amiga, vivemos em paz conosco, sem tristeza, sem fadiga. Haja pranto na bigorna, essa é outra quadra. Haja pranto na bigorna, haja aspereza no malho, ergue o corpo cada dia para a bênção do trabalho. Esse momento que nós estamos passando na terra. Haja pranto na bigorna, repetindo. Haja aspereza no malho, ergue o corpo cada dia para a bênção do trabalho. Não há necessidade de falar mais nada, né, meus irmãos?
Casimiro Cunha já nos deu a dica. Erguer o corpo cada dia para a bênção do trabalho. Que assim seja. Vamos fazer a nossa oração final. Senhor Deus, muito obrigado por esta bendita e santa oportunidade que nos destes neste momento de estarmos aqui em oração, revigorando as nossas energias para novos embates. Abençoe a nossa Escola Jesus Cristo, abençoe os trabalhadores da nossa Escola Jesus Cristo, tanto encarnados quanto desencarnados, e fazei, Senhor, que nós possamos ser realmente gratos por esta grande oportunidade que nos destes nesta vida de estarmos experienciando e evoluindo, retornando e retornando para Deus nosso Pai, apesar dos nossos passos tão trôpegos. Que possamos ser fortes, equilibrados nesses tempos difíceis, mas que, com certeza, nos tornaremos melhor a partir do momento que tivermos a boa vontade em prosseguir, se renovando sempre. Muito obrigado, Senhor Deus, que assim seja.